Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula de hoje é formação de palavras, derivação e composição. Mas, antes de iniciar a aula, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que estão participando das aulas, que estão se dedicando, porque recebi na última semana várias atividades relacionadas à notícia. Observei que teve bastante empenho, bem organizada, muitos produziram vídeos, outros produziram apenas o áudio, como eu tinha explicado, mas percebi a dedicação de vocês, a participação também dos familiares, né, das pessoas próximas, ajudando nessa construção do aprendizado. Então, agradeço a participação de todos e convido aqueles que ainda estão um pouquinho distante que se aproximem, né? Cheguem, porque esse estudo, esse aprendizado à distância não é fácil, mas nós precisamos nos dedicar. Ok, pessoal? Vamos aos nossos estudos. Obrigado. Hoje vamos estudar o processo de formação de palavras, centrado na derivação e na composição. Para que ao final desta aula você possa distinguir palavras derivadas por acréscimos de afixos e palavras compostas. Mas antes, é claro que nós precisamos revisar a estrutura das palavras. Por quê? O que são afixos? O que é o radical de uma palavra? Então, nós precisamos revisar esse assunto para compreender melhor como se dá esse processo de derivação e composição das palavras. Vamos em frente. Vamos rever a estrutura das palavras, começando pelos morfemas. O que são morfemas? São as unidades mínimas da língua que compõem uma palavra e que têm significação. Isto é, morfemas são as pequenas partes que formam a palavra. Certo? Os morfemas se classificam em raiz ou radical. É a base da palavra e encerra a ideia principal desta. Carrega o sentido básico das palavras. Isto é, radical é a parte comum a palavras que são da mesma família. Veja os exemplos. Estudante, estudioso, estudantil. Pedra, pedreiro e pedregulho. Ferro, ferreiro e ferrugem. Observem todas essas palavras, né, cada uma, vamos dizer, a sua família, elas têm o mesmo radical. Então, essas palavras que possuem o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas, porque elas fazem parte de uma mesma família. Ok? Chegamos agora ao afixo. O que significa afixo? Ele muda o sentido básico dos radicais. É a parte que pode vir antes e ou depois do radical. Se vier antes, chama-se prefixo. Se vier depois, sufixo. Veja nos exemplos, eu coloquei em destaque, em azul, os prefixos e vermelho, os sufixos. Então veja aqui, refazer, descontente, reescrever, infeliz, apresenta prefixo. Lealdade, chuvisco, saltitar, loucura, apresenta os sufixos. Então, essas partes aí em destaque, elas são afixos. E vogal temática, o que é? É a que indica a conjugação a que os verbos pertencem.
ela sempre aparece depois do radical. Por exemplo, falar, escrever e pedir. Veja que nós temos aqui o A da primeira conjugação, o E da segunda conjugação e o I da terceira conjugação. Então, essa vogal temática, ela indica a conjugação dos verbos. O que nós já vimos em outros momentos, nessa questão da primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Então, vogal temática são essas 3 vogais, A, E e I. Ok? Vamos ver agora o tema. Tema é a soma do radical mais a vogal temática. Então, como nós vimos antes, temos as 3 vogais temáticas dos verbos A, E e I. Logo abaixo nós temos os verbos termina, comparece e pedir. Mas vale destacar que nós temos também a terminação dos nomes. Então, por exemplo, a palavra mesa, terminação A. A palavra estudante, terminação E. E a palavra banco, terminação O. Então, nós temos uma diferença aí. Enquanto que nos verbos nós temos terminação A, E e I, nos nomes nós temos as terminações A, E e O. Certo? Vogal e consoante de ligação. São elementos que ligam 2 outros, facilitando a pronúncia das palavras. Veja nos exemplos as palavras pezinho, café e cultura e chaleira. Então, em pezinho, nós temos uma consoante de ligação, unindo uma palavra mais um sufixo. Em café e cultura, nós temos uma vogal de ligação unindo 2 palavras, café mais cultura. E por fim nós temos chaleira, uma consoante de ligação unindo a palavra chá mais um sufixo eira. É bom também destacar esse sufixo inho, que é um diminutivo. Mas em alguns momentos, esse sufixo ele traz também uma expressão, um significado, um sentido de carinho ou também de desprezo, né? Um sentido desagradável, um sentido pejorativo. Certo? Temos aqui as desinências. Desinências são elementos que vêm ao final da palavra e indicam as flexões dela. As desinências que indicam gênero, número e grau são as desinências nominais. Veja nos exemplos: aluno, alunos, aluna, alunas. Nós temos aí as desinências de gênero e número. As desinências que indicam modo, tempo e pessoa verbal são as desinências verbais. Nós temos o exemplo aí do verbo estudar no presente do indicativo. Então, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Então, essas terminações que estão em destaque são as desinências verbais. Certo? Acompanhem mais exemplos sobre a estrutura das palavras. A palavra chuveiro é formada a partir do mesmo radical de chuva. Para descobrir qual é o radical de uma palavra, compare-a com outras da mesma família e veja qual parte é comum a todas elas. Então, nós temos aí o radical em azul. Observe as palavras: chuva, chuvarada, chuvisco, chuveiro. Desenhista, desenho, desenhar. Flor, floresta, florista, floreira. Papel, papelaria, papelada, papelão. Então, os termos com o mesmo radical são chamados de termos cognatos e mantêm semelhança na significação. Então, observe que nós temos aí chuva, chuvarada, chuveiro. Chuva, fenômeno atmosférico. Chuvarada, chuva forte e, em geral, rápida. Chuveiro,
um aparelho usado para banhos com bocal que jorra água de modo semelhante à chuva. Então você observa que os termos cognatos, eles mantêm essa semelhança de significação. Ok? Observe agora que a terminação ista, ela aparece no nome de vários profissionais: desenhista, dentista, pianista, florista. O acréscimo dessa terminação criou novas palavras a partir dos radicais. Por isso ela é um afixo. Como também são afixos outras terminações logo abaixo. Mas vale lembrar que as terminações podem ainda trazer informações relativas à flexão dos verbos e dos nomes, substantivos e adjetivos principalmente. Então relembre aí, observando esses exemplos, nós temos o verbo, temos a palavra gato, representando singular, plural, né? Mas veja que essas terminações não alteram o sentido do radical, por isso não são afixos, são desinências. Então, as terminações que indicam gênero, número, pessoa, modo, tempo, elas não são afixos, elas são desinências porque elas não alteram o sentido do radical. Já os afixos, eles criam novas palavras. Certo? Acompanhe as explicações sobre a formação das palavras. Derivação. É o processo de formar palavras novas pelo acréscimo de afixos à palavra primitiva. Pode ser prefixal, sufixal e parasintética. A palavra extraterrestre é formada pelo acréscimo de 2 afixos ao radical. Conforme a posição, os afixos são classificados como prefixos, antes do radical, ou sufixos, depois do radical. Então, observe aí os detalhes, cores diferentes, extraterrestre. Nós temos prefixo, radical e sufixo, certo? Os detalhes em cores diferentes para que vocês consigam diferenciar e identificar o significado de cada um. Prefixos e sufixos criam palavras novas em um processo chamado derivação. Eles modificam um vocábulo ao incluir um sentido específico, como faz o sufixo estre, que forma adjetivos relacionados a lugares, terrestre, campestre, silvestre, etc. O prefixo extra, por sua vez, expressa a ideia fora de, também vista em extraordinária, extraclasse ou extracurricular, por exemplo. Então, observe que a formação de palavras no processo de derivação, nós vamos ver essas 3 aí: prefixal, sufixal e parasintética. No caso extraterrestre, ela é formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Os 2 ao mesmo tempo. Ok? Acompanhe os detalhes de 3 tipos de derivação. Derivação prefixal ou prefixação. Ocorre com a introdução de um prefixo. Temos aí as palavras descontente, ilegal, hipermercado. Então, os prefixos des, e hiper. Derivação sufixal ou sufixação. Ocorre com a introdução de um ou mais sufixos. Temos, portanto, brasileiro, curiosidade, amorosamente. Os sufixos eiro, idade e osamente. Observe que essa palavra amorosamente, ela recebe 2 sufixos. Ela poderia ser apenas amorosa, mas ela tem o mente. Então, ela recebeu 2 sufixos. Derivação parasintética ou parassíntese. Ocorre com um acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Então, subterrâneo, abotoar. Observe que nós temos aí prefixo e sufixo acrescentado a essa palavra. Mas é bom você perceber que, como a palavra anterior, extraterrestre, ela recebe um prefixo e um sufixo,
Mas o que diferencia da parassíntese é que se eu retiro, por exemplo, da palavra subterrâneo, se eu retiro o sub, a palavra que fica, terrâneo, é uma palavra inexistente. Então, a parassíntese ocorre simultaneamente e você não tem como retirar nem um prefixo, nem um sufixo. Porque se fizer, a palavra não existe. Certo? Formação de palavras por composição. É o processo de formar uma palavra nova pela associação, isto é, a junção de dois ou mais radicais, podendo ocorrer por justaposição, quando duas ou mais palavras se unem sem perda de estrutura. Cada elemento mantém sua pronúncia individual. Por exemplo, passatempo, guarda-chuva, beija-flor, catavento, girassol, televisão, pé de vento. Nesse processo, a unidade formada tem um sentido novo, que não corresponde à soma das palavras envolvidas. Veja nos exemplos. Guarda-chuva. Chuva significa fenômeno atmosférico. Guarda, ato de proteger. Quando essas palavras se uniram, deram nome a um objeto que protege as pessoas da chuva. Gira-sol. Sol, estrela da Via Láctea. E gira, ato de girar. Unidas, deram nome a um tipo de flor. E estrela do mar. Mar, vasta extensão de água salgada. E estrela, corpo celeste que emite luz. Unidas, quando elas se juntaram, deram nome a um tipo de animal marinho. Então, observe que a pronúncia permanece, mas o sentido é novo. Certo? Veja agora a composição por aglutinação. Ocorre quando duas ou mais palavras se unem, fundindo-se, com perda de estrutura original. Um dos elementos sofre uma alteração fonética, quer dizer, um dos elementos sofre uma alteração de som, uma alteração de pronúncia, ao formar o composto. Exemplos: boquiaberto, boca mais aberta. Aguardente, água mais ardente. Embora, em mais boa mais hora. Fidalgo, filho mais de mais algo. Cabisbaixo, cabeça mais baixa. Hidrelétrico, hidro mais elétrico. Planalto, plano mais alto. E lobisomem, lobo mais homem. Então, observem que essa junção, ela traz um novo sentido, também ela altera a pronúncia, diferente da justaposição. Ela, claro, modifica o sentido, mas ela não altera a pronúncia da palavra. Certo? Chegou o momento de fazer as atividades. Leia com atenção e, se necessário, volte às explicações para compreender melhor esse processo de formação das palavras. Tudo bem? Referências das pesquisas realizadas sobre o assunto. Observe nesse poema concreto a construção que o autor fez a partir da palavra forma. Faça as atividades, tenha uma ótima semana, fique com Deus e até a próxima.